apostólicos precisamos nos preparar, pois para o céu o irmão Aldo quer nos levar. Então, apostólicos precisamos perseverar, e com muita fé a coroa de glória vamos herdar. Irmão Aldo, coroado pelo bom Deus, último profeta e sucessor do Consolador, dirige esta igreja com santos e anjos de grande poder, dando a inspiração ao que nele crê, para ter salvação. Povo apostólico, vamos viver em união, seguindo os conselhos que o Primas aqui deixou, sendo sempre fiéis. Um dia no céu vamos morar, e a coroa de glória do Santo Primas vamos contemplar. Nosso louvor de gratidão, irmão Aldo, nosso louvor com sincera adoração. És para nós vida e paz, é salvação. Santo irmão Aldo já foi coroado pelo bom Deus, pelo bom Deus. Prezados irmãos e irmãs, aqui presente também, aqueles que estão nos acompanhando a nossa transmissão, eu venho cumprimentar a todos, desejando-lhes que a bênção, a graça de Deus, o nosso soberano Pai, as virtudes advindas do Espírito Santo, a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus, a bênção preciosa da nossa Mãe Maria Santíssima, a graça poderosa do Espírito Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, a bênção preciosa do pastor por excelência, nosso santo profeta irmão Aldo, possa estar na vida, no viver e no profundo do coração de cada um dos meus irmãos, que na noite de hoje se reúne no santo tabernáculo de Deus, para juntos nós participarmos de mais uma reunião de louvor e de adoração ao trono de Deus, o nosso Pai. Momento, prezados, de nós louvarmos e glorificarmos a este Deus tão poderoso, que tudo tem feito e tudo faz por cada um de nós. Louvarmos e glorificarmos aos santos, aos anjos da glória de Deus, o nosso Pai. Vencemos assim mais uma semana, e graças damos à santa e querida Vó Rosa, graças damos ao santo profeta irmão Aldo, pelo amparo, pela virtude. E este é o momento de nós rendermos louvores e adoração, com um gesto de gratidão por tudo que esses santos têm feito e faz por cada um de nós. Que cada um dos meus irmãos aqui presente possa sim louvar, glorificar este trono de Deus, o nosso Pai, e possa ter no profundo do seu coração o desejo de receber as virtudes, a graça, o amparo do reino dos céus, sair daqui fortalecido e alimentado pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Mas para isso depende de cada um dos meus irmãos, depende do que está proposto dentro do seu coração, depende da sua fé, depende da demonstração dessa fé que cada um dos meus irmãos fazem a partir deste momento. Depende de cada um buscar, louvar, glorificar e ter a certeza
que ao nosso lado estão santos e anjos da glória de Deus, o nosso Pai, para nos ajudar, para nos amparar, para nos transmitir virtudes vindas do reino dos céus, para trazer esse alimento espiritual tão necessário para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso cotidiano. Eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos tem esse desejo no profundo do seu coração, e aqui está com esse objetivo, de estar louvando e glorificando ao trono de Deus, o nosso Pai, oferecendo o seu melhor a esse Deus trino tão poderoso, tendo em seu coração a certeza e a confiança que as virtudes da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo está constante ao lado de cada um de nós. Para iniciarmos, portanto, a nossa reunião, convido aos que estão sentados que puderem se colocar em pé, pois nós iremos fazer a nossa oração. Oração é um momento de reverência ao trono de Deus, o nosso Pai. Portanto, é com vossas cabeças curvadas, olhos fechados, mãos erguidas ao reino dos céus. É assim que nós iremos falar com o Pai Celestial. Ó bondoso e soberano Deus, Pai Celestial, Deus de amor, Deus de bondade, ó Deus de misericórdia, rendemos, ó Pai, louvores e adoração a Ti, pelo amparo, pelo amor concedido a cada um de nós, pelo poder tão precioso transmitido a nós, Teus filhos. E nós, mais uma vez, nos reunimos no Teu santo tabernáculo, com esse desejo, meu Pai, de Te louvar, de Te adorar. Louvar a Jesus bendito pela Tua missão cumprida aqui nesta terra, pelo Teu ministério tão precioso, pelo Teu evangelho dado a cada um de nós, pela Tua instrução deixada para o nosso viver nos dias atuais. Assim nós Te louvamos, ó Jesus bendito. Louvamos e glorificamos a Senhora, Mãe Maria Santíssima, Mãe Rainha do Reino dos Céus. Bem sabemos que foi através da Senhora que pôde vir a este mundo o Salvador da humanidade. A Senhora trouxe a este mundo a nossa redenção e a nossa salvação. E dos dias atuais nos cobre com Teu manto santo. Guarda a Tua igreja, protege o nosso lar, a nossa família, inspirando assim o nosso coração. Louvado seja também o nome da Senhora, ó Santa e querida Avó Rosa, Santo Espírito Consolador, que cumpre nesta terra esta promessa gloriosa de Jesus. Hoje nós não somos órfãos, nós temos a Senhora, Avó, a nos amparar, a nos guiar, a nos proteger, a nos dar essas virtudes tão preciosas. Louvamos também o Teu sucessor, ó Santa e querida Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, pastor por excelência deste rebanho, que com suas mãos estendidas está sobre nós, nos guiando nessa jornada rumo ao reino dos céus. Através de Tuas mensagens, através de Teus ensinos, nos capacita para sermos dignos da glória celestial. E nós, ó Vó, mais uma vez reunidos estamos no Teu santo tabernáculo, iniciando mais uma reunião. E eu venho suplicar da Senhora a bênção, a graça para mais este ato a qual nós estamos realizando. Que a Senhora, juntamente com o primaz, possa abençoar cada ato aqui estabelecido, desde as atividades dos obreiros, a parte de louvor a qual esses Teus filhos prepararam hinos de louvor e adoração a toda a corte celestial. Assim também como a parte desse altar, pois nós estamos, ó Vó, reunidos para oferecer o de melhor para o trono celestial, crendo e confiando que entre nós estão santos, estão os anjos, ao lado de cada um de nós, ao lado desses Teus filhos, abrindo o coração de cada um, colocando as Tuas virtudes, o entendimento de Tua palavra, ó Santo Profeta Irmão Aldo. Que a graça divina do Espírito Santo possa estar entre nós durante todos os atos desta reunião. Por isso, ó Pai, nós, Teus filhos, também Te agradecemos a oportunidade de aqui estar reunidos, agradecemos por mais este momento tão precioso de louvor e de adoração. E eu entrego essa reunião, ó Pai, em Tuas santas mãos, e que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre. Amém. Iremos entoar o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte. Celestial.
de estrelas rodeadas, de brilhantes a cercada, no espaço sideral, que beleza divinal. Lembro da Santa Vossa, com glória e majestade, Rainha coroada, em lindo trono assentada, rodeada de poder tão imenso e imutável, faz milagres numerosos, quais estrelas incontáveis. Tantos filhos já perdidos, os ganhou com seu amor e os trouxe arrependidos aos pés de nosso Senhor. Para Deus e para Jesus o nosso amor.
Hoje é um dia feliz, para mim é o maior, pois hoje vim me batizar, a minha alma purificar com a unção da Santa Rosa que vem do céu me abençoa. Bendita a hora que esta igreja eu conheci, bendito o dia em que me consagrei e a minha vida para a Santa Rosa com fervor e muito amor eu entreguei, pois nesta igreja tenho tudo. Tenho a unção do santo irmão Aldo, primas que junto com a Santa Rosa, com carinho e amor, sempre me guardam e sendo sempre fiel, sabendo meu voto cumprir, morrendo para o pecado e vivendo com Deus em sua luz. Vou sempre me lembrar do glorioso dia em que nesta igreja vim me batizar, e assim minha alma terá força para cada vez mais consagrada esperar o glorioso dia chegar. Lá no céu irei cantar, lá no céu tão esperado, com a Santa Rosa é o meu lugar. Bendita a hora que esta igreja eu conheci, bendito o dia em que me consagrei e a minha vida para a Santa Rosa com fervor e muito amor eu entreguei, pois
Pois nesta igreja tenho tudo, tenho a unção do santo irmão Aldo, primas que junto com a santa avó Rosa, com carinho e amor, sempre me guardam e sendo sempre fiel, sabendo o meu voto cumprir, morrendo para o pecado e vivendo com Deus em sua luz. Vou sempre me lembrar do glorioso dia em que nesta igreja vim me batizar, e assim minha alma terá força para cada vez mais consagrada a esperar o glorioso dia chegar. Muito alegre irei cantar lá no céu tão esperado, com a santa avó Rosa é o meu lugar. Amém. Prezados irmãos e irmãs, em prosseguimento à nossa reunião, eu convido a todos para juntos nós meditarmos na mensagem contida em nosso boletim. Mensagem esta que vem falando sobre o batismo. Foi entoado um hino falando sobre esse sacramento tão santo, a qual nós participamos ou devemos participar. É uma condição para herdarmos a glória de Deus, o nosso Pai. Morrer para o mundo e viver para o reino de Deus, o nosso Pai. É momento de nós meditarmos nesta palavra, nesses ensinos, no valor, no significado que tem o batismo. Pois, no próximo mês, teremos a realização deste santo sacramento. Esta mensagem é para aqueles que tomaram a decisão de deixar essa vida velha de erros, de pecado, e tomaram a decisão para viver uma vida justa com o reino dos céus. Esta mensagem é também para aqueles que já foram batizados, aqueles que já ergueram a sua mão direita ao reino dos céus e fizeram esta promessa, e muitas das vezes têm falhado com esta promessa, com a promessa de morrer para o mundo e viver somente para Deus. Muitos deixaram as influências do mundo tomar conta de sua vida, tomar conta do seu ser, e esqueceram deste voto tão santo que fizeram diante da igreja e diante do reino dos céus. Uma promessa preciosa feita para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Uma promessa preciosa que devemos cumprir. Aqueles que já se batizaram, já fizeram essa promessa, devem ter constantemente no seu coração esta promessa tão maravilhosa, porque o significado e o valor dessa promessa também é muito grande para a sua vida. Por isso vamos assim meditar nessa mensagem que nos fala o valor e o significado do batismo. A condição essencial para se começar a fazer parte do reino de Deus é a verdadeira conversão, o que possibilita ao arrependido a purificação de sua alma
e, consequentemente, direito à vida divina. Ou seja, pela conversão, o contrito passa a viver para Deus em espírito, graça que é alcançada com o batismo do Espírito Santo. Esta unção é concedida ao arrependido no momento em que se converte a Jesus e ao Consolador, sendo confirmada em sua alma no ato do batismo, sacramento esse instituído por Jesus, nosso Senhor. Está registrado no Evangelho de São Mateus o que Jesus pediu o batismo a São João Batista, e que, sabendo que nosso Senhor era Cristo de Deus, o profeta lhes falou: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porém, nosso Senhor, sabendo que lhes convinha ser batizado, respondeu ao profeta São João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Através deste ensinamento de Jesus, nós apostólicos aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura passe a pertencer ao reino de Deus e ter direito a toda graça, virtude e poder divinos, é necessário que submeta a este sacramento. Nosso Senhor Jesus ensinou a Nicodemos a respeito do significado do batismo e das condições exigidas por Deus para a criatura humana permanecer ao reino de Deus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João, onde diz: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus ou pertencer ao reino de Deus. Assim, nosso Senhor declarou a Nicodemos que para entrar nos céus é necessário que haja regeneração por meio do batismo nas águas, no qual se dá um novo nascimento. Daí por diante, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É muito natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus ao final de sua jornada terrena, que desejem pertencer a Deus e estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se converta dos pecados, do mau gênio e dos maus costumes, que se entregue de corpo, alma e espírito a Jesus e a Santa Rosa, que se submeta ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam a nossa fé, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta. Assim, expressa o seu desejo de viver com Deus, conforme é ensinado por Jesus, pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da mensagem de nossa igreja. Nosso Santo Irmão Aldo sempre aconselhou a todos que pretendiam ser submetidos ao batismo, que meditasse no valor deste sacramento para a sua alma e na importância para a sua santificação, para a santificação do seu espírito, pois sem santidade não poderemos vencer as lutas de cada dia. Por isso, deve ser sempre dedicados ao bem e à santificação de sua vida. Eis um ensino muito precioso do amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e da boa consciência. E não vos conformeis com este século, com a situação do mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Rosa,
de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo é de que todos os que irão se batizar sejam perfeitos em todas as obras, educados, bondosos e fazedores do bem, evitando tudo o que impeça sua santificação, sendo obediente às leis da igreja, à sua doutrina e disciplina. Aos que estão seguindo a nossa igreja, que aceite os ensinos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e de boa conduta, que venham se batizar, se possível nesta próxima oportunidade, dia 3 de setembro, e vivam em santificação e honra, para que sejam herdeiros de todas as bênçãos celestiais. O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa e nós da direção da Igreja Apostólica desejamos a todos aqueles que irão se batizar que sejam muito felizes, prósperos, abençoados em sua vida e em sua carreira de fé. Irmãos, o batismo é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável em sua vida de filho de Deus. Portanto, venham se batizar. Prezados, o batismo é um sacramento muito importante para aqueles que se decidiram, para aqueles que tomaram essa decisão de seguir os preceitos do reino dos céus, para aqueles que já decidiram seguir os ensinos de Jesus, transmitido à Santa Avó Rosa e ao santo profeta Irmão Aldo. E para mostrar esse amor verdadeiro, para mostrar essa verdadeira conversão, essa pessoa toma essa decisão tão nobre, de vir diante da igreja, diante do reino dos céus, da Santa Avó Rosa, do santo profeta Irmão Aldo, e fazer esta promessa gloriosa. Promessa essa de morrer para o mundo e viver somente para o reino de Deus, o nosso Pai. O batismo, prezados, é um sacramento de purificação, de consagração ao reino dos céus, deixando o velho ser e se tornando uma nova criatura, e sendo assim um sacramento de consagração. Essa pessoa começa a viver para Deus o Pai, começa a viver para o Espírito Santo, tendo essas virtudes tão preciosas em sua vida, no seu viver. E é este ato em que a pessoa declara publicamente o seu amor a esta obra tão preciosa do reino dos céus aqui nesta terra, indicando assim a sua vontade de ser obedientes aos ensinos de Deus, de serem consagrados e obedientes aos ensinos da Santa Avó Rosa, aos ensinos do nosso santo profeta Irmão Aldo. Prezados, em nossa igreja há somente um batismo, conforme Jesus mesmo declarou, que vivemos em uma só fé, temos um só Senhor, que é Jesus Cristo, e temos somente um batismo. Ele é único para a nossa vida, e ele é necessário para o nosso cotidiano, para o nosso viver, é necessário para nós herdar a graça de Deus. Se nós estamos nessa jornada rumo ao reino dos céus, eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos tem esse objetivo em si, de chegar na glória celestial, precisa tomar essa decisão, pois é o ensino de Jesus a cada um de nós, a qual ele ensina a este homem, mostrando a Nicodemos a necessidade de se batizar. Nas Escrituras Sagradas, onde tem essa passagem, no livro de São João, no capítulo 3, nos fala sobre este homem, sobre este que estava entre os fariseus, que era príncipe dos judeus, um homem da lei, que foi ter com Jesus estas palavras, onde ele queria saber um pouco mais da glória de Deus, o nosso Pai. E a resposta de Jesus a este homem é a resposta para todos aqueles que ainda têm dúvida, para todos aqueles que ainda perguntam: é necessário se batizar? Eu preciso mesmo passar pelo batismo? É uma condição para eu entrar no reino dos céus? Jesus ele responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não
pode ver o reino de Deus. É preciso ter este novo nascimento. E Nicodemos, ele ainda rebate Jesus, pois ele ainda tem dúvida dentro de si deste novo nascimento. Ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Muitos, ao falar deste novo nascimento, pensam dessa forma até nos dias atuais. Muitos têm essa imaginação: como eu vou nascer de novo? Eu já tenho uma certa idade. De que forma que eu vou ter este novo nascimento? De que forma que eu irei nascer de novo? A resposta de Jesus novamente: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o nascer da água, é o nascer do Espírito. E aqui Jesus nos ensina que aquele que se converte a Ele, a esta palavra, o que se converte à Santa Voz Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo, precisa nascer da água, precisa nascer do Espírito. O nascer do Espírito é ter essa mudança em sua vida, é ter essa mudança de atitudes, conforme a nossa mensagem nos fala. É necessário que se converta dos pecados, do mau gênio, do velho proceder. É necessário que haja este arrependimento em sua vida. Este é o nascer do Espírito. É uma decisão também que está dentro do coração de cada um dos irmãos. É uma decisão que cada um faz em sua vida, de querer afastar o erro, de querer afastar toda essa ilusão do mundo, de querer viver longe dessa maldade que o mundo está a oferecer. Viver longe do pecado, isso é uma decisão pessoal. E a partir disso aí, essa pessoa está nascendo do Espírito. Porque através da palavra de Jesus, através do seu Evangelho, teve essa conversão. E tem esse novo nascimento de um arrependimento verdadeiro para a sua vida, de um arrependimento verdadeiro para o seu viver. Agora é preciso ter outro nascimento. É preciso nascer da água, que Jesus diz que é uma referência ao batismo. E essa referência ela é tão clara, prezados, que Jesus, mesmo vindo da glória de Deus, o nosso Pai, nascido do Espírito Santo, vivendo como santo nesta terra, ele passou pelo batismo para deixar exemplo para todos. Por isso é instituído este batismo. Por isso Jesus fala sobre este nascimento nas águas. Por isso é preciso cada um, além de nascer do Espírito, nascer novamente da água. É o processo de mudar a mente, é o processo de mudar as atitudes, é o processo realmente de arrependimento. É momento de deixar o velho homem, o modo antigo de viver, as velhas manias, as coisas, tudo que irão atrapalhar, e ressurgir um novo ser, e ressurgir um novo cristão, e surgir assim um novo ser para ajudar a Santa Voz Rosa, para ajudar o Santo Profeta Irmão Aldo, nesta obra tão preciosa do reino dos céus, aqui nesta terra. E São Marcos, em seu Evangelho, ele registra algo que nos fala sobre isso. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma oportunidade para todo mundo. Esse Evangelho, esse batismo, ele é pregado em anunciação a toda a humanidade. São Marcos ainda diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem fé em seu coração? Crer verdadeiramente não é o suficiente. É preciso ser batizado. É preciso primeiramente crer. Eu tenho fé na Santa Voz Rosa, eu tenho fé no Santo Profeta Irmão Aldo, eu tenho fé que esses santos de Deus pode trazer para mim essa transformação. Eu tenho fé que através desse batismo eu vou ser uma nova pessoa. O Espírito Santo do Pai irá me trazer virtude, graça, irá fluir em mim dons espirituais para eu ajudar a Santa Voz Rosa, para eu ajudar o Santo Profeta Irmão Aldo, para eu
cantar, tocar, reger, pregar, servir, é através desse batismo. Eu creio nisso e eu vou participar. Só crer, meus irmãos, não é necessário. É preciso crer, é preciso batizar, é preciso deixar as velhas coisas para trás. É preciso ser uma nova criatura. Aquele que não crê, não precisa do batismo, porque já está condenado. Por isso nós precisamos, primeiramente, ter esta fé, porque o batismo também é este ato de fé. É o que prova a fé do Filho de Deus, de deixar realmente o mundo de lado, de despertar da ilusão que o mundo traz para a sua vida, e de se entregar para o reino de Deus, o nosso Pai. E é preciso ensinar as outras pessoas, ensinar as outras criaturas, assim como é ensinado em nossa igreja, através dos ensinos deixados pela Santa Vó Rosa e pelo santo profeta Irmão Aldo, assim como Jesus pediu aos seus discípulos, e São Mateus registra em seu evangelho: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz ainda mais: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele está entre nós. Hoje o Espírito Consolador reina em nosso meio, até a consumação desses séculos. E nós, como povo de Deus, precisamos guardar esses ensinamentos da Santa Vó Rosa, guardar os ensinos do santo profeta Irmão Aldo, guardar os ensinos trazidos por Jesus nosso Senhor, porque são esses mandamentos. E o batismo é algo que precisa ser guardado no coração de cada um dos irmãos. É preciso ser guardado na vida, no viver. É preciso cada um ter em si este voto tão precioso em sua vida, no seu viver. É preciso que aqueles que não são batizados, é preciso que tome esta decisão. É preciso que primeiramente aceite os ensinos da Santa Vó Rosa, aceite os ensinos do nosso santo profeta Irmão Aldo, aceite a doutrina, aceite a disciplina desta Santa Igreja. É preciso primeiramente ter a conversão dentro de cada um daqueles que querem batizar, que querem participar deste ato tão sagrado, tão precioso. Em nossa igreja, participa desse sacramento aqueles que têm mais de 12 anos de idade, que já sabe compreender os ensinos da Santa Vó Rosa, que já sabe tomar essa decisão em sua vida. Porém, entre nós tem aqueles ainda que deixaram se levar, que não participaram deste sacramento tão precioso, que hoje já está na vida adulta e não se entregaram verdadeiramente ao reino dos céus. A esses eu digo: tome esta decisão em sua vida. Lembre-se do que Jesus diz a Nicodemos. É a mesma palavra que ele está dizendo a você, ao senhor, à senhora. É preciso nascer do Espírito, é preciso nascer das águas. Daí muitos podem imaginar, podem pensar: mas é difícil eu participar do batismo, e depois eu vou voltar para a mesma vida, eu não vou conseguir estar firme. É porque ainda não tomou essa decisão. É porque ainda não decidiu participar desse sacramento tão precioso do reino dos céus. Da mesma forma, os pais, as mães, buscam orientar os seus filhos a poder tomar essa decisão, não obrigando a participar deste santo sacramento, mas mostrando a importância para cada um deles, mostrando a importância deste voto que irão fazer, mostrando a importância de morrer para o mundo e de viver uma nova vida. Portanto, os pais que irão instruir os seus filhos a participar deste santo sacramento, primeiramente, precisa estar em conformidade com os ensinos do reino dos céus também. Se os pais já foram batizados, porém levam uma vida mundana, levam uma vida de qualquer forma, como ele vai instruir esse filho a participar do batismo? Como ele vai mostrar para esse filho deixar de todo o pecado? Se o exemplo dentro do lar é um exemplo mundano,
É um exemplo vindo do mundo, vive de qualquer forma. O filho vê o pai maltratando a mãe, vê o pai xingando, falando palavras torpes, a mãe vivendo de qualquer maneira, fora da disciplina. Qual a instrução que esse filho vai ter dentro do lar? Esta criança, esse jovem, qual a instrução que ele vai ter? Será que ele vai tomar essa decisão? Ou ele vai ver, vai até mesmo se confundir, então eu posso batizar e viver de qualquer maneira. Se dentro do lar, dentro da casa eu não tenho esse exemplo, eu não vejo essas virtudes no pai e na mãe que está dando essa orientação. Por isso que eu disse para os irmãos no início de nossa mensagem, é uma mensagem para todos refletir, até mesmo para os que são batizados. Aos senhores pais, se forem instruir os seus filhos, seja o exemplo para eles. Mostra a transformação que esse batismo trouxe para a sua vida, para o seu viver. Mostre que foi deixado para trás o erro, a falsidade, foi deixado para trás esses maus sentimentos, o mau gênio da pessoa. Mostra essa transformação e esse abandono do erro, para que os seus filhos possam sim ser o espelho e poder tomar essa decisão em sua vida, no seu viver, e vir participar deste sacramento tão santo para o reino dos céus, que eles possam sim tomar essa decisão e seguir decididos para o reino dos céus, com esta vida nova para o reino de Deus. É preciso ter essa decisão e é preciso cumprir. É uma promessa. Quem promete tem que cumprir, e nós não prometemos para qualquer um, não. Ao nosso derredor tinha testemunhas durante esta promessa. A igreja estava em redor, a igreja estava presenciando, mas fora isso o reino dos céus estava aberto, olhando. Jesus, o Espírito Santo de Deus, estava ouvindo a sua promessa, estava ouvindo aquilo que cada um estava prometendo para o reino de Deus. Prezados, é preciso cumprir, é preciso ser participativo e cumpridores desta promessa. Daí muitos podem pensar e até mesmo dizer, mas é difícil demais seguir essa promessa, é difícil demais deixar dos erros, do pecado, o mundo a cada dia está confundindo nós, e muitos têm se deixado levar pela ilusão deste mundo, e muitos diz não ter força, não ter ânimo. Prezados, pega o exemplo de Jesus, pega o exemplo daquele que também foi batizado, daquele que também teve a humildade de se entregar e passar pelas águas do batismo. Até mesmo São João Batista nega em batizar a Jesus, porque sabe o grandioso poder, sabe quem é Ele verdadeiramente. Porém Jesus, Ele disse, desde por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça de Deus, é cumprir essa justiça. E as Escrituras, onde São Mateus registra no capítulo 4, nos fala que após o batismo Jesus vai ao deserto. Ali ele passa 40 dias e 40 noites naquele deserto, isso após o batismo. E diz que pela manhã, depois desses 40 dias, Jesus ele tem fome. E quem vem tentar a Jesus? O inimigo vem até Jesus para tentar, para levar a tentação para ele, desafiando a Jesus a pecar, a poder quebrar esse voto tão precioso. Ele mostra, tem grandes poder, faz essas pedras virar pão, mata a sua fome. Porém Jesus, ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o inimigo não feliz, o que ele faz? Ele leva Jesus à cidade santa, e coloca sobre um alto, para que Jesus veja aquela grandeza, e pede para Jesus se lançar lá de cima, e fala, se tem poder, se lança daqui de cima, mostrando sim, para que Jesus pudesse desafiar a Deus o Pai, para que Jesus pudesse descumprir as ordens de Deus.
Jesus ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. E não contente, mais uma vez ele tenta a Jesus. Ele mostra reino, mostra glórias, mostra cidades para Jesus e diz: prostra-se diante de mim, este trono será seu. Prostra-se diante de mim, que tudo isto será seu. Jesus pede para que ele se afasta dele, porque há um só Deus para adorar. Não é diferente o que passa em nossas vidas nos dias de hoje. Muitas das vezes, prezados, temos essa tentação do mundo. Quantos têm essa tentação na parte material? Onde pessoas pedem para fazer coisas erradas, coisas absurdas em prol do financeiro, em prol muitas das vezes até mesmo do alimento. Pede para que possa pecar, que possa fazer de conformidade com a vontade dos homens. Porém nós precisamos ser fortes, assim como Jesus nos ensinou. Os desafios que aparecem em nossa vida, desafiando: faz isso, Jesus te dará em troca, faz aquilo, desafiando, atentando à vontade de Deus, o nosso Pai, e principalmente na ganância e no poder. Quantos têm se deixado levar pela ganância, pelo poder, pelo lado financeiro? Quantos têm se entregado, muitas das vezes por coisas mínimas, pelo lado material das coisas, pelo lado da soberba humana, pelo lado do ganho, até mesmo do poder? Quantas pessoas têm feito o erro? É só um pouquinho aqui, tu vai ganhar isto. Faz isso, é só uma assinaturinha, é só um cheque aqui, é só isto, é só pegar isso que não é seu, é só fazer isto ou aquilo que terás assim o seu ganho, terás dinheiro, terás poder, terás casa boa. Essa tentação existe. E o sacramento do batismo faz nós distanciarmos destas coisas. A nossa promessa faz nós morrermos para o mundo. E nós temos esse grande exemplo. Exemplo esse que diz que não só de pão viverás o homem, mas diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós é a conversão, é a santificação, é a purificação do nosso espírito, para termos a garantia de um dia herdar a glória de Deus, o nosso Pai. De desafiar a Deus, de que Deus pode fazer grandes coisas em nossa vida, não cabe a cada um de nós. Nós temos entre nós 2 santos poderosos que nós podemos deixar nas mãos deles, e eles elevar até o trono de Deus, o nosso Pai, para que seja feita a sua vontade. E da mesma forma, entender que o poder que o mundo mostra que pode ser nosso, que essa vida material muitas das vezes não é para nós. Nós precisamos se prostrar diante de um Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente a esse Deus trino tão maravilhoso, que nos dá graça, que nos dá virtude e que nos concede glórias, graça, e que nos concede as maravilhas do reino dos céus que nós contemplamos ao nosso derredor. Pense, aqueles que já são batizados, pense no seu voto de batismo, cumpra com fé, com amor. Aqueles que não são batizados, reflita sobre este momento importante, reflita sobre a necessidade de um nascer de novo. Tome a decisão a partir de agora em sua vida. Comece essa transformação aqui, a partir de hoje. Não deixe para o dia 3 de setembro. Não deixe para quando chegar diante do tanque. Não deixe para se decidir no momento que estiver dentro da água, que estiver dentro dessa água ungida, para poder se batizar. Comece essa decisão no dia de hoje. Aos jovens que participam do ministério da igreja, medite na importância no seu ministério. Medite na importância do seu ministério para Deus o Pai. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Maldo, tem dado virtudes para o seu ministério, tem dado honra, tem dado sabedoria para que cada um possa cumprir. E precisa que você, jovem, tome essa decisão em sua vida. E precisa que a nossa juventude faça a sua parte. Entregue-se novamente a Deus através desse sacramento. Mas digo novamente, mas tenha essa decisão em sua vida. Tenha essa decisão no profundo do seu coração.
através das suas orações, através da sua súplica, peça sabedoria para a Santa Avó Rosa, peça entendimento para o nosso santo profeta irmão Malto. Eles estão aqui para ajudar a cada um dos meus irmãos. Eles estão aqui para ajudar a nossa juventude a compreender o valor desta obra, a importância de cada um nesta santa igreja. Eles estão aqui para ajudar a cada um. Basta cada um querer, ter em seu ser algo chamado fé, crer. Lembre-se daquilo que Jesus disse: aquele que crer e for batizado, crendo, terá um amparo da Santa Avó Rosa, tem um amparo do santo profeta irmão Malto. E que esses santos de Deus possam abençoar assim a vida, viver de cada um dos meus irmãos, dando essa sabedoria preciosa para que todos possam ter esta decisão em sua vida e no seu viver, hoje e sempre. Amém? O coral fecha assim esta nossa reunião, entoando o hino em louvor e adoração a este profeta de Deus tão precioso, a qual esse mês nós iremos comemorar o aniversário de seu nascimento, a qual esse mês nós iremos meditar no teu poder tão santo. Ele é esse santo profeta que está entre nós, em espírito e em verdade, a nos guiar, a nos guardar, a nos proteger. Ele tem uma importância muito grande em nossa vida, ele tem uma importância muito grande no nosso cotidiano. Quantos milagres, quantos prodígios este profeta de Deus fez e faz a cada dia em nossa vida. Por isso a ele nós rendemos louvores e adoração, e o coral apresenta o hino intitulado Santo Profeta. Conheço alguém que só quer fazer o bem, está sempre pronto para
Amém. Prezados irmãos e irmãs, chegamos ao final de nossa reunião de louvor e de adoração aos santos e anjos da glória de Deus, o nosso Pai. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, eu quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos aqui na noite de hoje. Agradeço aos irmãos obreiros, diáconos, diaconisas, pastores aqui presentes, pela sua ajuda, pelo seu apoio durante todo o transcorrer de nossa reunião. Agradeço também ao coral pelas apresentações elevadas ao trono de Deus, o nosso Pai, nesta noite. Agradeço a cada um dos meus irmãos que do seu lar, do seu trabalho, acompanhou assim a nossa transmissão. Agradeço aos irmãos da transmissão, do som também, pela sua ajuda e pelo seu apoio durante assim o transcorrer de nossa reunião. E para finalizar a mesma, convido aos que estão assentados que puderem se colocar em pé. Nós iremos fazer a nossa oração, agradecermos ao reino dos céus pela inspiração transmitida a cada um de nós. Com muita reverência, cada um dos meus irmãos, eleve a tua oração ao trono de Deus, o nosso Pai. Assim, em reverência, nós iremos fazer a nossa oração. Ó bondoso e soberano Deus, Pai Celestial, chegamos ao final, ó Pai, de mais essa reunião, onde nós, teus filhos, louvamos, glorificamos a Ti, ó Pai. Louvamos a Jesus, a Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa e o Senhor, ó Santo Profeta Irmão Aldo. Foi um momento também, ó Vó, de reflexão e de meditação na Tua Palavra, nos Teus ensinos, ó Santo Profeta Irmão Aldo. E é neste momento de oração, em que esses Teus filhos estão com suas mãos erguidas ao reino dos céus, suplicando, ó Vó, da Tua graça, da Tua bênção, da Tua virtude, do Teu amparo, ó Santo Profeta Irmão Aldo. Ouça, ó Vó, a oração de cada um desses Teus filhos. Ouça o clamor que cada um faz à Senhora, ao Senhor, ao Santo Profeta Irmão Aldo, e eleve até o trono de Deus, o nosso Pai, ajudando a cada um desses Teus filhos, colocando no coração deles o desejo que a Senhora tem, que o Senhor tem, ó Santo Profeta Irmão Aldo, o desejo de cada um de nós ser obedientes, consagrados, cumpridores deste voto tão precioso a qual fizemos para o trono de Deus, o nosso Pai. E aqueles, ó Vó, que neste momento suplica sabedorias que a Senhora possa sim conceder, aquele que suplica graça e entendimento para tomar essa decisão em sua vida, que a Senhora juntamente com Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, possa ajudar a cada um deles a se decidir a viver nesse santo caminho, a se decidir a entregar-se para o trono de Deus, morrer para o mundo e viver debaixo dessa graça tão protetora. Ouça, Vó, ajude a cada um desses Teus filhos, que o Senhor, ó Santo Profeta Irmão Aldo, possa guiar, que suas mãos possam estar estendidas sobre estes Teus filhos, e que todos possam compreender a Tua mensagem, a Tua palavra, e se fortalecer através dessa virtude que o Senhor está concedendo a cada um de nós, através dessa graça preciosa que a Senhora concede à Tua Santa Igreja. Também, ó Vó, a estes nomes que esses Teus filhos, com muita fé, colocaram nessa caixa de pedido de oração, aonde aqui está o nome de sua família, de seus amigos, de seus parentes, até mesmo aqueles que não professam essa nossa fé. A Senhora, portanto, Vó, conhece a vida, sabe do viver de cada um desses Teus filhos, intercede por todos eles. Que a Tua graça possa estar sobre aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, com sua saúde debilitada, outros acamados, hospitalizados, que a Senhora possa sim interceder diante de Deus por esses Teus filhos, levando alívio para a Tua enfermidade, alívio para as suas dores. Aquele que pede para o seu lar, que pede sabedoria para o seu viver, que pede pelo Teu ganha-pão, que a Senhora possa sim interceder, e que Deus, o nosso Pai, através do Espírito Santo, possa ungir e abençoar a todos esses que com muita fé colocaram os seus nomes, os seus pedidos nessa caixa de oração. Agora, ó Pai, despeça esses Teus filhos na Tua paz, na Tua graça, aqueles que estão acompanhando do seu lar, do seu trabalho, que o Senhor possa também abençoar a cada um deles, elevar a virtude para o seu lar, para a sua família, e despedindo esses Teus filhos na Tua paz, dê um ótimo retorno aos seus lares, uma ótima noite de descanso, e que a unção do Espírito Santo possa estar sobre nós, Teus filhos, e que cada um dos meus irmãos possa sim sair daqui com essa unção, com este poder celestial, com a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e com a bênção preciosa deste pastor por excelência. E que todas as virtudes do reino dos céus possam estar sobre nós, hoje e sempre. Amém.